A paz do Senhor, meus queridos, aqui quem vos fala é seu querido e amado irmão Adalberto Reis. E nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista EBD, que tem como o nosso tema de hoje é a missão da Igreja de Cristo. Qual a missão Jesus deixou para a igreja? Sabemos que Jesus, ao partir, ele deixou todo um ensinamento no qual a igreja teria que seguir, entender e praticar. Meus amados, a nossa lição de hoje, ela vem destacando três coisas que a igreja teria que praticar e exercer. A primeira era a pregação e a instrução. A segunda, a adoração e a edificação. E por último, a comunhão e a socialização. Eu te convido a ficar conosco até o final dessa aula. E vamos nos desbravar nesse estudo e entender o que Deus tem a nos falar, a nos ensinar. Amém? Então, o primeiro fator, a primeira coisa que o Senhor queria que nós assim praticássemos era a pregação e a instrução. E nessa pregação e instrução, o autor da revista ele vem colocando três coisas aqui, que é proclamando as boas novas, o objeto da pregação e discipulando os convertidos. E é dentro cada um desses atributos que nós vamos falar. O primeiro, proclamando as boas novas. Sabemos que nós recebemos um papel fundamental, nós como igreja, que é esse propagar, é esse falar sobre o amor de Deus. E logo entrando aqui nesse proclamando as boas novas, eu gostaria de ler aqui uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, do 15 ao 16, onde está escrito o seguinte: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui nós podemos ver que Jesus mandou os seus discípulos ir e pregar e falar do amor de Deus. E deixou bem claro que todos aqueles que crescem seriam salvos, encontrariam a glória de Deus, mas aqueles que não crescem automaticamente seriam condenados. Então nosso papel fundamental como igreja é esse, é proclamar, é falar das boas aventuranças do nosso Senhor, é dizer para o mundo que ainda há solução, que ainda há jeito. E através disso, meus queridos e amados irmãos, as pessoas vão reconhecendo, vão tendo esse encontro real e verdadeiro com Deus. E aí o nosso subtópico, o objeto da pregação. E qual seria o objeto da nossa pregação? Sabemos que não iríamos utilizar algo qualquer, um Deus qualquer, mas o objeto da nossa pregação é simplesmente Jesus Cristo. E é somente Jesus Cristo que devemos pregar. Falar somente de Jesus Cristo, que é o que é mais importante para o ser humano. Lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, está escrito: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Os apóstolos, os seus discípulos, eles falavam sem cessar de Jesus. Em nenhum momento parava, Esse em nenhum momento parava, eu vejo como sendo que a todo momento, em todo lugar, na escola, no trabalho, não cessavam de falar.
não cessavam de ensinar, de falar das maravilhas que Deus, por meio de Jesus, tinha para entregar para os seus filhos. É algo magnífico, né? Magnífico. Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, diz mais: mas como cresce em Filipe, que lhe pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, falar de Jesus Cristo para o ser humano é uma forma de levar uma mudança de caráter, uma mudança de vida. A partir do momento, meus queridos e amados irmãos, que os discípulos ensinavam somente a respeito de Cristo, as pessoas eram transformadas, porque elas viam que somente Ele poderia fazer algo tremendo e maravilhoso em suas vidas. E isso é magnífico, é algo interessante. Nesse sentido, eu posso te dizer que devemos deixar de falar coisas supérfluas e somente centrar em Cristo. Quantas e quantas pessoas estão procurando apenas bens materiais, alimentar o seu ego, e esquece do mais fundamental e o que foi ordenado: pregar a Cristo. E o nosso segundo subtópico aí vem falando o seguinte: discipulando os convertidos. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que o discipulando os convertidos, Jesus, ele deixa ali um papel, ele deixa ali uma missão. Olha, vocês vão proclamar, vocês vão falar sobre o meu nome, vocês vão falar em meu nome, falar somente de mim, e depois vocês vão ter que discipular os convertidos, acompanhar os convertidos, levar eles a chegar ao entendimento a respeito de mim. Aqui nesse tópico, meus queridos, o autor ele separa duas coisas, né? Que é o que eu vou te explicar aqui agora, que é o pregar e o proclamar e o discipular. Aqui o pregar e o proclamar é a gente levar essa palavra para aqueles que estão lá fora. Temos esse papel de pregar, de proclamar, levar essa palavra a todos aqueles que estão lá fora. Mas logo em seguida nós também devemos discipular. E o discipular aqui é aqueles que estão dentro. Sabemos que existem muitos crentes que não são discípulos. Apenas amam, gostam de ouvir a palavra, mas não são discípulos. Porque o discípulo, ele além de seguir, ele busca aprender e viver uma vida santa, né? Lá em Mateus capítulo 28, está escrito o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então é isso. Fazer discípulo, ensinar a palavra, guiá-los até a presença de Deus. Já estamos entrando agora no nosso segundo subtópico. Esse nosso segundo subtópico, ele vem falando sobre a adoração e a edificação. Que papel é esse que a igreja exerce em ser fundamento para a adoração e a edificação? Aqui vem dividindo em dois subtópicos, no qual vem dizendo uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. Quando se trata-se de uma comunidade adoradora, podemos ver que a união de pessoas no qual irão fazer sacrifício vivo, uma integração,
A mensagem, meus queridos, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, vem dizendo a seguinte coisa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, meus queridos e amados irmãos, nessa mensagem, nós podemos ver o sentido do serviço, que Deus quer que nos unamos, que quer que nós vivamos juntamente para poder pregar, poder falar do amor de Deus. E essa comunidade adoradora, ela vai servir para isso. Porque a partir do momento que nós nos unimos nesse propagar dessa mensagem, aí sim estaremos adorando e fazendo a vontade de Deus. A mensagem aqui, ela vem dizendo aqui mais o seguinte: a adoração, ela tem a ver com o nosso serviço a Deus. Então a adoração da igreja, ela tem tudo a ver com esse serviço. É um grupo se unindo para adorar a Cristo. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, como nós lemos em Dagorinha. A partir do momento que a igreja se une e realiza sim de fato esse sacrifício vivo e agradável, quem sai ganhando é o povo. Mas a adoração quem recebe é Deus. Então agora indo para o nosso segundo subtópico, uma comunidade edificadora. Nós podemos ver nesse tópico que Deus, Ele distribui dons, cargos, mas para que esses sirva para a edificação da igreja. Nós podemos ver, meus queridos e amados irmãos, que nessa mensagem, a palavra edificar, ela tem aqui, ela vem trazendo dois sentidos. O edificar como se fosse um edificar uma casa, o edificar de edificar um edifício e o edificar de crescimento. E nisso aqui eu gostaria de ler, primeiramente, em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde está escrito: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, vendo essa mensagem, nós podemos ver que todo aquele que ouve a palavra de Deus, que é entregue, aquele que recebe e que planta com base nessa palavra, ele é edificado na rocha. E agora lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12, está escrito: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Nisso aqui nós podemos ver o momento em que Jesus entrega dons, entrega cargos, com o intuito de utilizar cada um daqueles para a edificação da igreja. Com isso, nós concluímos esse nosso segundo tópico. E agora nós vamos ver o terceiro tópico. O terceiro tópico, ele vem falando aqui sobre a comunhão. A comunhão e a socialização da igreja. Na comunhão e na socialização, meus queridos, nós podemos ver que a igreja, ela tem o papel de levar a palavra, de guiar o seu povo, mas ela também tem um papel fundamental na sociedade. Aqui devemos, por obrigação, viver em comunhão com os irmãos. Não há igreja sem comunhão. Devemos ver a necessidade que cada irmão está passando, de alimento mesmo, e se unir
se entregar nessa ajuda. Então, essa fé na espera fraternal, ela vem relacionada a isso, ao amor, um para o outro. E nosso segundo subtópico, ele está aqui escrito: a unidade e a fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja está justamente na quebra da comunhão cristã. Então aqui, nessa unidade e fraternidade, o Senhor quer que vivamos em união, compartilhando o pão, verificando a necessidade de um, de outro, e assim continuarmos, com a obra de Deus. E nosso último tópico, a fé na esfera social. A fé na esfera social, meus queridos, a fé cristã, ela necessita ser expressa na esfera pública. A igreja, ela não pode ficar somente ali dentro. Ela tem que se expressar lá fora. Ela tem que levar a palavra lá fora. Porque através disso, alcançamos o nosso alvo e levamos outras pessoas a esse encontro com Deus. Então, a igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica esquecendo dos mais carentes, os mais pobres. Jesus ressaltou lá em esse fato, lá em Mateus. Vamos ler? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Aqui vem mostrando esse papel social que a igreja deve ter, de vestir aqueles que estão nus, alimentar aqueles que estão com fome, ter todo esse direcionamento. Então, meus queridos e amados irmãos, gostaria de ler mais uma para terminar, A gente lê essa palavra aqui, Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão um com os outros. Então a mensagem é essa. A mensagem é essa. O corpo de Cristo, ele é formado por isso, através da comunhão, da entrega, o proclamar, o fazer a vontade de Deus. Amém? Então, meu querido, minha querida, você que ficou até aqui comigo, te convido a se inscrever no canal, a curtir e estar aqui novamente conosco em outros momentos. A gente finda então a nossa aula de hoje.